Olá, pessoal. Sou o professor Alexander Fernando, sou residente do Instituto Federal do Piauí. Estou sob supervisão da professora residente Mônica Aragão, e essa aula vai ser para os alunos do terceiro ano, onde a gente vai dar continuidade do nosso conteúdo, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre aberrações cromossômicas. A gente vai dar prosseguimento, né, durante a última aula da professora Ana Beatriz. Antes da gente iniciar essa aula, eu gostaria que, se por algum motivo vocês escutarem um latido, algum barulho, é porque realmente aqui a vizinhança tem muitos animais, então, porventura, pode, né, dar um probleminha aqui durante a aula, mas eu espero que a gente não tenha nenhum problema, certo? Então, vamos falar aqui sobre as aberrações cromossômicas. Próximo slide. Quando a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto, a gente tem que ter, né, um conceito de mutações. Por quê? Porque as mutações, elas são alterações ou modificações súbitas, tá bom? Nos genes ou cromossomos que podem acarretar uma variação hereditária, tá bom? Essas mutações, elas podem ser gênicas quando elas alteram, por exemplo, a estrutura do DNA, ou cromossômicas quando elas alteram a estrutura ou o número dos cromossomos. As mutações, elas são espontâneas, tá bom? Elas podem ser silenciosas, ou seja, elas podem não alterar a proteína ou sua ação, elas podem ser letais, provocando assim a morte, ou ainda elas podem acarretar algumas doenças ou anomalias. Então a gente se questiona: as mutações, elas promovem a evolução? A resposta para essa pergunta é sim. Elas promovem a evolução, porque justamente essa evolução vai determinar o aumento na variabilidade genética. Para isso, a gente tem que saber quem são os agentes mutagênicos. Os agentes mutagênicos é todo tipo de agente que, quando exposto às células, ele vai apresentar uma capacidade de gerar mutação. Ou seja, um dano no material genético, que é o nosso DNA, que não sofre reparação no processo de replicação celular. Assim, ele vai ser passado, né, para os descendentes. Os agentes mutagênicos podem ser de três tipos. Nós teremos os agentes químicos, nós teremos os agentes físicos e nós teremos os agentes biológicos. Os agentes químicos, né, são aquelas substâncias consideradas cancerígenas que vão desempenhar o seu papel alterando algumas ligações químicas ou até mesmo na substituição de nucleotídeos por outras moléculas, tá bom? Os agentes físicos são aqueles que a gente pode falar que são a radiação ionizante, o raio UVC. Por quê? Porque eles são capazes de danificar as ligações químicas entre os nucleotídeos, tá bom? E a gente vai ter os agentes biológicos, né, que no caso vai ser a ação de vírus ou bactérias, que serão responsáveis por inocular parte de seu DNA na célula onde ele está hospedando. Assim, eles vão se integrar à cadeia do DNA do hospedeiro, podendo ocorrer mutações devido a algumas falhas genéticas. Então, para a gente adentrar o assunto das aberrações cromossômicas, a gente tem que recordar um pouquinho. A gente tem, né, 46 cromossomos, 46 cromossomos, não é mesmo? A gente tem um conjunto cromossômico de 46 cromossomos, como a gente pode ver na imagenzinha aqui ao lado. Professor, eu estou vendo 22. Sim, só que prestem atenção. 23 cromossomos são do pai e 23 cromossomos são da mãe. A gente tem que lembrar que desses 23 cromossomos, nós teremos 22 que não determinam o sexo do pai e 22 que não determinam o sexo que vem da mãe. Restando assim, a gente vai ter dois cromossomos, né, que a gente já conhece, que são os cromossomos sexuais, são os cromossomos que determinarão o sexo da criança, o cromossomo X ou o cromossomo Y.
tá bom? Dessa forma, a gente vai ter o cariótipo. O cariótipo é o nome dado ao conjunto de cromossomos em uma célula. Essa imagem que você está vendo aqui do seu ladinho é o cariótipo, tá bom? Só que nem sempre, galerinha, a gente vai ter esse conjunto cromossômico de 46 cromossomos. Por quê? Porque devido a alguma alteração genética, alguma mutação, podem ocorrer algumas anomalias, que é justamente o que a gente vai adentrar no nosso conteúdo. Assim sendo, nós temos as mutações cromossômicas ou aberrações cromossômicas. Eu, particularmente, não gosto muito desse termo aberrações cromossômicas, mas a gente vai adotar porque está no livro didático de vocês. Eu prefiro chamar de mutações cromossômicas ou alterações cromossômicas, tá bom? É, Essas mutações cromossômicas, elas também são chamadas de aberrações cromossômicas, tá bom? Elas são alterações na estrutura ou no número de cromossomos normal da espécie. Lembrando, a gente tem quantos cromossomos? 46. 23 que vem da mãe, 23 que vem do pai. Ok? Ok. Elas podem provocar anomalias e malformações no organismo ou até mesmo a inviabilidade dele. Sendo assim, elas se caracterizam em dois tipos. A gente vai ter as mutações cromossômicas numéricas e as mutações cromossômicas estruturais. Algumas vezes, tá bom? Vão ocorrer aberrações cromossômicas. Ou seja, a gente não vai ter lá somente os 46 cromossomos. Por quê, gente? Isso acontece porque o número de cromossomos de um indivíduo ou a estrutura deles aparece com características diferentes da esperada para uma espécie. E quando vai ocorrer, quando ocorre, né, esse aumento, essa diminuição do número de cromossomos, a gente vai falar que ocorreu uma aberração cromossômica numérica, tá bom? Então, as alterações numéricas e estruturais dos cromossomos, elas vão provocar um desequilíbrio genético. As alterações que são numéricas, elas vão incluir os casos onde há um aumento ou diminuição do número do cariótipo normal da espécie humana. Ou seja, se eu tenho 46 cromossomos, vai ser o quê? 47, 48? Só lembrar, numéricas, números. E a estrutural, elas vão incluir os casos em que um ou mais cromossomos, eles vão apresentar alterações de sua estrutura, tá bom? Sendo assim, a gente tem aqui as mutações cromossômicas numéricas. O que vai acontecer, né? Elas vão provocar alterações no número típico de cromossomos da espécie, que é o cariótipo, aquilo que a gente já viu, né? Os 23 cromossomos da mãe, os 23 cromossomos do pai, que juntando dá os 46 cromossomos, que isso tudo é o cariótipo, tá bom? Elas podem produzir anomalias graves e até a morte do organismo, e elas se dividem em euploidias, quando há a alteração de um genoma inteiro, ou aneuploidias, que são as somias, não é? Quando acrescentam ou perdem um ou poucos cromossomos. Lembrando, as euploidias, não é mesmo? Elas alteram completamente os conjuntos cromossômicos, ou seja, a gente diz que o número de genomas ele vai ser alterado. Podendo, nesse caso, um conjunto, por exemplo, diploide, que é 2N, originar um organismo que vai ser haploide. Ou poliploide, né? Se ele tiver mais ou menos genes, né? Se a gente levar isso, gente, para a nossa espécie humana, vocês acham que o indivíduo sobrevive? Quem disse que não, acertou, tá bom? Esse tipo de euploidia, ele vai acontecer nas plantas e em alguns animais. Aqui a gente pode ver um exemplo de monoploidias, né? Quando há apenas um genoma, como vocês podem ver na primeira imagem, que é... Deixa eu voltar aqui, pedindo, que é a primeira imagem aqui, ó. Aqui é a sequência, primeiro cromossomo, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim por diante. A gente pode ter uma triploidia, aqui no caso na segunda imagem é uma diploidia, né? A triploidia seria a terceira imagem. Quando a gente olha assim, analisando, a gente pensa assim, meu Deus, isso é possível? Sim, é possível, só que na espécie humana isso vai levar à letalidade, né? Isso não vai acontecer. Já isso vai acontecer mais nas plantas ou animais, tá bom? Professor, quais são os animais que pode acontecer? A gente pode citar, por exemplo, o zangão. O zangão é um tipo de euploidia, tá bom? As aneuploidias, tá bom?
elas são as mutações mais estudadas. Por quê? Porque delas vão vir os problemas de saúde, como as síndromes, né, nos seres humanos. E essas síndromes, elas são causadas por problemas na formação de gametas, ou seja, quando eu falo de gametas, eu estou me referindo ao espermatozoide ou o óvulo, tá bom? E elas são caracterizadas por alterações em apenas um dos pares. A gente vai ter três tipos de aneuplodias. A gente vai ter a nulissomia, não é? Que vai ser a perda de um par inteiro de cromossomos. No homem, é letal. A gente vai ter a monossomia, que vai ser um cromossomo a menos no cariótipo, e a gente vai ter a trissomia, que vai ser um cromossomo a mais no cariótipo. Observe que a perda, né? Perda de um par inteiro, a gente está vendo ali, ó, 2N menos 2. Por quê? Par é 2. 2N menos 2. Já na monossomia, a gente vai ter um cromossomo a menos. Um par é formado por dois cromossomos. Na monossomia só é um, então é 2N menos 1. Já na trissomia, a gente vai ter um cromossomo a mais, ou seja, 2N mais 1, tá bom? E quais são essas aneuplodias mais conhecidas, né? A gente tem aqui a síndrome de Down, por exemplo, né? Que é um tipo de aneuplodia, ou seja, a gente tem aqui uma alteração no número de cromossomos de determinadas células. E um exemplo de aneuplodia são as trissomias, né? Como a gente comentou no slide anterior. A trissomia vai ser um cromossomo a mais no cariótipo. Professor, eu quero enxergar melhor isso. Eu vou já voltar nesse slide aqui, bem aqui, a síndrome de Down. Vocês estão conseguindo observar os cariótipos aqui do lado, não é mesmo? Trissomia quer dizer que a gente vai ter três cromossomos a mais. O normal é dois cromossomos, tá bom? A síndrome de Down é justamente que o cromossomo, né, ele normalmente vai aparecer aos pares, como vocês podem observar, o par 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e assim sucessivamente. E durante a fertilização, o gameta ele vai apresentar uma trissomia. E essa característica ela vai ser transmitida às demais células embrionárias por meio do processo de mitose, não é mesmo? A síndrome de Down, ela é a trissomia do cromossomo 21, ou trissomia 21, né? Porque ela vai apresentar o cromossomo 21 em tríplica. Como vocês podem observar, a gente está tendo três cromossomos, tá bom? Enquanto as células somáticas normais, elas possuem 46 cromossomos, um indivíduo com síndrome de Down, ele vai possuir 47 cromossomos. É muito importante, tá bom, que vocês saibam que essa condição ela foi reconhecida há mais de um século, em 1866 pelo médico John Langdon Down, tá bom? E é importante que a gente saiba que o comportamento dos pais ele não vai causar, tá bom, a síndrome de Down. Não há nada que eles poderiam ter feito de diferente para evitá-la. Não vai ser culpa de ninguém. A síndrome de Down ela não é uma doença, tá bom? Mas uma condição da pessoa associada a algumas questões para as quais os pais eles devem estar atentos desde o nascimento da criança, tá bom? Por alguma razão que ainda não foi cientificamente explicada, a gente sabe que a trissomia, não é mesmo? Vai ser um cromossomo 21 em triplicado. Beleza. Pode ser o espermatozoide ou pode ser um óvulo, tá bom? A gente sabe que o óvulo feminino ou o espermatozoide masculino vão apresentar 24 cromossomos no lugar de 23, ou seja, um cromossomo a mais. Ao se unirem os 23 da outra célula embrionária, vão somar o quê? 47. Esse cromossomo extra ele vai aparecer no par do número 21. A síndrome de Down vai ser a ocorrência genética, mas essa síndrome, gente, é uma ocorrência genética mais comum do que a gente pode falar. Eu acredito que vocês possam ter algum colega que tenha uma síndrome de Down, ou você pode ter um conhecido, tá bom? Vamos prosseguir. Outra aneuploidia, não é mesmo? É a síndrome de Turner. A síndrome de Turner ela vai ser causada pela deleção parcial ou integral de um dos cromossomos X. Por exemplo, aqui nessa neoplodia, né, ela afeta as mulheres, né, sendo determinada por uma monossomia do cromossomo X, tá bom?
E aqui, o diagnóstico, geralmente, gente, ele é confirmado mediante a análise dos cromossomos, tá bom? Geralmente, as meninas que possuem essa síndrome, elas são normalmente baixas, elas vão ter uma pele mais frouxa na parte de trás do pescoço, além de dificuldades de aprendizagem e uma incapacidade de entrar na puberdade, tá bom? A síndrome de Turner ela ocorre aproximadamente em 1 a cada 2.500 pessoas nascidas vivas do sexo feminino, tá bom? E, por fim, a gente vai ter, né, a síndrome de Klinefelter. Já essa síndrome ela já vai atingir os homens e ela é causada por uma trissomia dos cromossomos sexuais, tá bom? Durante essa síndrome, ocorre quando o menino, por exemplo, ele tem um cromossomo X extra. Ou seja, ele, em vez dele ter XY, ele vai ter um XXY. E os meninos, eles têm dificuldade, por exemplo, de aprendizagem, eles vão ter braços e pernas mais longos, eles vão ter testículos pequenos e infertilidade. Aqui na imagem vocês podem observar, né, que ocorre uma perda de pelos corporais, né, um aumento das mamas, tá bom? Geralmente é tratado com testosterona, né, porque pode beneficiar. E assim, existem outras aneuploidias, só que a gente vai tomar um pouquinho mais de tempo. Eu acho que eu posso produzir uma aula melhor, mais detalhada sobre essas aneuploidias, caso seja necessário, caso vocês queiram, que a gente possa entrar em mais detalhes. E assim a gente conclui o nosso assunto, né, de aberrações cromossômicas. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá bom? Se tiverem dúvidas, vocês sabem, podem entrar em contato com os professores no grupo da turma. E, enfim, que a gente se encontre na nossa próxima aula, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.